gente? Trouxe aqui pra vocês um react sobre o trailer do mais novo filme do Superman. E assim, gente, pra eu não ficar perdida, porque vocês sabem, né? Já não é mais segredo. Nunca assisti Superman, nunca assisti nenhum filme. E para não ficar perdida aqui, não entendendo muita coisa, eu trouxe também a análise completa desse trailer, pra gente entender um pouco mais. Aí vai ser um vídeo mais longo, depois do trailer oficial que eu vou ver, porque aí ele vai explicar algumas coisas, né, que às vezes passa despercebido. Eu sei algumas coisas sobre o Superman, eu sei que ele tem super força, sei que ele é incrível, um super-herói incrível, e que muita gente conhece por causa dos quadrinhos, né. Quando eu era criança, por exemplo, eu sempre via, mas nunca li sobre a história dele. Mas é isso, sem mais enrolação, vamos ver esse vídeo. Espero que gostem, deixa o like, se inscreve no canal se você não é inscrito e vamos pro react. Que isso? Ele tá morrendo? Ele tem duas personalidades, né? Tipo, esse jeito nerdão aí e o jeito super-herói. Deus, o que aconteceu pra ele chegar assim? James Gunn. Trilogia Guardiões da Galáxia. Esse é o pai dele. Em julho. Ah, vai demorar um pouquinho ainda, né? Oh, que medo do que vai vir aí. Será que é um urso? Crypto. Ah! Home. Cripto? David home. Que isso? Ele tem um cachorrinho igual a ele? Ah, isso eu não sabia. Acho que nem filme tem isso. Ah, as crianças. Que legal. O que aconteceu que o pessoal tá assim com ele, revoltado? Romance. Legal essa música. Nossa! Esse com certeza vai assistir. Muita curiosidade, eu quero saber o porquê do cachorro, porque eu nunca vi esse cachorro junto com o Superman, primeira vez. Fiquei curiosa também nessa parte que as pessoas estavam revoltadas com ele, eu quero saber o que ele fez. Galera, o teaser trailer do Superman do James Gunn ele deixou muito marmanjo chorando, né? Tipo, foi um momento de emoção pra todos os nerds, pra todo mundo. Vocês sentiram isso nos reacts lá no que eu fiz no canal Peter aqui. Mas agora chegou o momento da gente falar com a razão, sabe? No lugar da emoção. Chegou a da gente analisar frame por frame, conceito por conceito. Chegou a da gente picotar o trailer do Superman todinho, ok? Aqui a gente vai conversar tanto sobre coisas técnicas, color grading, mensagem cinematográfica do James Gunn versus Zack Snyder. E vamos também entrar de cabeça na nerdice, nas referências aos quadrinhos. Eu sei que a galera tá em dúvida, por exemplo, sobre que país era aquele na guerra. Aqui nesse vídeo a gente vai te trazer a história completa do Superman naquele país, na Morávia. Você vai sair daqui literalmente entendendo o que aconteceu no trailer. Vamos bater um papo sobre os kaijus do trailer, sobre o robô, sobre o Krypto, sobre o All-Star Superman. Fiquei curiosa. Vamos destrinchar todos os elementos que estão por trás dos heróis que já existem nesse DCU. O Mr. Terrific, Guy Gardner, Mulher Gavião, Metamorph. Essa vai ser a análise mais completa do trailer do Superman que você vai achar na internet. É isso que eu preciso. Pega a pipoca, vamos lá. Já que eu não sei nada. Se vocês gostaram de alguma coisa aqui que eu uso no cenário, desde a decoração aqui atrás, a todos os equipamentos, eu deixei aqui embaixo a lista toda detalhada para vocês e com o link também da compra, tá? Então é só ir aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado que vocês vão ter acesso a tudo. Realmente, o trailer me passou uma emoção surreal, algo que eu não sentia há muito tempo. Acho que foi a vibe da música, aquela coisa nostálgica também da música do John Williams dos anos 70, legal, do primeiro Superman. aquela Cara, música aquilo que bom vem todo demais. mundo. E ver aquilo renascendo nos
do símbolo de esperança que é o Superman, ou seja, o próprio trailer trazendo uma esperança pra nós nerds, né? Que tipo o quê? Agora o universo super-heróis pode ser do jeito que ele tem que ser. Apesar de ser um filme solo, tem que apresentar outros personagens, porque é o universo de quadrinhos, cara. Percebe? Enfim, eu tô muito hypado com isso. Fica mais interessante agora com aqui, outros analisando personagens. os elementos técnicos do trailer. Vamos lá. Color grading. Assim que você assiste o teaser de 30 segundos que o James Gunn postou, foi anteontem, né? E o trailer de 2 minutos e 20 segundos que ele postou depois, a primeira coisa que a gente repara é a estética do filme. A gente repara nisso. Muito boa, O James né? Gunn optou pela paleta de cores Orange and Teal. É uma paleta de cores conhecida pra caramba, né? Em português seria o padrão que realça as cores laranja e azul petróleo azul. ou azul esverdeado. E essas cores de paleta de cores dão uma estética única pro filme. Te passam um aspecto artístico, Muito bom, cinematográfico. tá? Realça a decoração e arquitetura mais clássicas dos interiores de Metrópolis, que é uma cidade grande e antiga pra caramba. Isso ajuda na ambientação da gente. Reparem nas cenas do planeta diário, como o azul realça as luzes das telas no meio da fotografia, né? Enquanto embaixo das mesas, na mobília... Eu fiquei encantada ficam quando eu vi destacados essas por causa do cores. laranja. Você percebe isso também nas roupas da galera. Tipo, Sim, o tempo todo saca tem muito, contraste né? azul com laranja na tela, principalmente no teaser. São cores opostas, galera. Então é uma paleta bem artística que dá esse contraste. No próprio Bem Superman Clark Kent cinematográfico você repara mesmo. isso. Porque a pele que tem mais temperatura fica com um tom alaranjado, enquanto as roupas dele são sempre azuladas. O traje do Superman, o terno e a gravata de trabalho, a roupa de dormir que ele usa em casa na cena com o pai. O cabelo E o Superman dele, conhecido preto como azulado. o Big Blue, né? O azulão. Então você vê várias cenas que são feitas pra fazer esse contraste. Tipo a cena que o Superman protege a garotinha daqueles cilindros de ar. Se você pausar aquela cena, você vai ver o Superman como um escudo azul em volta da garota, enquanto voam ao redor vários cilindros de ar. De que cor? Laranjas. Laranja, Isso é isso. fotografia, cara, exatamente. Aliás, essa cena foi feita com muito efeito prático. No trailer mesmo você consegue perceber as cenas que são de CGI e as que são de efeito prático. E outro detalhe interessantíssimo desse color grading é que ele gera tipo um contraste de iluminação de Metrópolis, do sol laranjado com o tom frio dos prédios gigantes azulados. Inclusive esse é o grande contraste entre Superman e o Luthor. O Superman é o sol, o poder dele literalmente vem do sol. Ele representa aquela figura que traz a luz, né, a provisão, a vida. Ele é uma figura quase que divina, mas ao mesmo tempo ele tem a humanidade. Isso eu não a sabia, pele, que o vem do calor humano. sol. Enquanto o Lex representa a frieza do mundo moderno, da sociedade moderna, os prédios grandes, as grandes companhias, a predação do sistema. vilão coisa de esse tecnologia carequinha aí? metálica. E, cara, olha como isso é genial. E a galera tá assistindo o trailer falando, achei mid, achei mais ou menos, achei meh. Mas essa galera só tá olhando o que tá na frente É só o delas. trailer, Elas cara. Não estão conseguindo Não é o interpretar o que tá filme. por trás daquilo tudo, sabe? A parte artística, os significados, as ideias. Pô, galera, tem muito mais profundidade ali do que só, tipo, uma cena aleatória do Lex olhando pela janela. É muito mais do que isso. O trailer tá aí justamente pra gente poder analisar as nuances. O James Gunn realmente sabe o que tá fazendo, tem certeza disso. Ao menos em termos Sabe. artísticos, ele sabe o que ele tá fazendo. James Gunn versus Zack Snyder. Durante todo Zack o trailer a gente vê o Snyder. Superman abalado, machucado, sendo atacado por seres, monstros, até por pessoas no dia a dia. O trailer te passa uma impressão Nossa, de que o ele Superman sofre, vai, hein? comeu o pão que o diabo amassou no filme. Mas a gente sabe que no final do dia o Superman vai ser amado por todo mundo, vai ser a inspiração de todo mundo. Ele é aquele super-herói feliz, que representa a esperança, representa o amanhã, representa um dia melhor, sabe? Os dias melhores que virão. É isso. Então, existem chances grandes do James Gunn estar fazendo uma resposta direta ao Superman do Zack Snyder. O Superman que, quando foi manipulado pelo Lex uma vez, ele já virou pra luz e falou que, pô, vai ter que matar o Batman porque ninguém permanece bom nesse mundo assim. Né? É só a frase mais anti-Superman da história e colocaram logo o Superman pra falar ela. Cara, não é possível que... É porque a galera conhece... Tem muita gente que conheceu o Superman só pelo Zack Snyder. Mas ele não é assim, cara. O Zack Snyder alterou o Superman. Então eu acredito que em grande parte do filme a gente vai ver o Superman passar por provocações físicas e emocionais pra justamente mostrar pra gente que sim, Emocionais, é possível um robô. permanecer bom nesse mundo. É exatamente por isso que o Superman existe. A mensagem do trailer foi essa: Superman sendo atacado e permanecendo bom, fiel aos ideais dele. Sabe, pra despertar o que há de melhor em todo mundo, pra servir de exemplo, de inspiração. E é isso que o James Gunn vai trazer de volta pra gente. E ó, de verdade, não tô menosprezando o trabalho do Snyder. Pô, foi legal ver uma interpretação diferente do Superman do Snyder, né? Porra, adoro o Homem de Aço. Eu realmente acho um filmaço de ficção científica e ação. E de verdade, sou defensor do Homem de Aço, talvez um dos melhores filmes que eu já vi de super-heróis. Mas, pô, depois de tanto tempo, né, desvirtuando o Superman pra ajustar ele numa audiência moderna, porque sim, esse ajuste de fato aconteceu, né? A gente viu acontecer isso no cinema com o Snyderverse, nos games com Injustice, nos quadrinhos também, lá nos Novos 52 e na fase do DCU. Eu acho que chegou o momento de fazer o Superman voltar às origens, cara, voltar à essência. A história isso, raiz porque o é DC o que a gente orbita quer o ver. Superman.
Não tem como fazer um universo compartilhado de super-heróis da DC onde o Superman não seja o maior herói de todos. Impossível, esquece isso. Ele é o tem que maior ser o melhor. mesmo. Ele tem que inspirar os outros personagens. Se o próprio Superman vira e fala ninguém permanece bom nesse mundo, cara, então ferrou, entrega Metrópolis pro Lex Luthor, né? Não tem sentido existirem heróis se o maior deles age dessa forma. Enfim, esses dois primeiros tópicos Ele é o foram os maior aspectos mais exemplo, gerais que a gente então. reparou no trailer, né? Questões de narrativa, mensagem, tom, fotografia, arte. Então, a partir de agora, a gente vai para as análises específicas das cenas. Tá, Onde o vamos lá. Superman caiu? O trailer já começa com o Superman na posição do Yantia, ali no meio da neve, né? Percebeu? Quem manja de Dragon Ball vai saber do que eu tô falando. Parece. Então, alguém deu uma surra nele. E já a gente Sim. fala sobre esse alguém aí. Dá pra ver que ele tá com dificuldade até pra respirar, né? Fazendo força Foi ali. uma O que eu surra e acho que tanto, aconteceu hein? nessa cena é que o Superman, assim que Ele percebe foi que a coisa tá ficando arremessado. feia, ele foge da batalha pra Fortaleza da Solidão e fica no Ártico. Só que ele cai no meio do caminho, né? Pode ver que tem uma cratera de impacto ali. Ele não aguentou fazer a viagem completa. Daí ele subia pra chamar o Krypto pro Krypto ir buscar ele e arrastar ele até a Fortaleza da Solidão. Ou seja, o Krypto tá perto. E lá na Fortaleza ele tem atendimento médico, equipamentos específicos pra perfurar a pele dele, coisas, né, Qual o medicinas poder do específicas de Krypto? Krypton. Super Como assim, força atendimento também? médico? Cara, tô me referindo ao Kelex, aquele robô douradinho que cuida da Fortaleza da Solidão pro Superman. Ele é basicamente um médico de super-heróis. Ele cuida do Legal. Krypto também. O Kelex é como se fosse o Alfred do Superman. É o faz tudo dele lá na Fortaleza da Solidão. É maneiro pra caramba ele, cara. Sabe a Karen do Plankton? Basicamente. Inclusive tem um momento no trailer que o Superman tá chorando de mão dada com o robô na Fortaleza da Solidão. Eu acredito que esse seja o Kelex do James Gunn. Mas pode ser também que seja só um pode dos ser. robôs da Fortaleza da Solidão que o Superman tem na HQ All Star Superman. Esse visual mais azulado e humanoide lembra bem mais esses robôs do que o Kelex. Apesar de terem funções parecidas, a função de cuidar da manutenção da Fortaleza da Solidão são os assistentes do Superman lá. Conhecendo o James Gunn, pode ser uma junção desses dois conceitos mesmo. Só lembrar que em Guardiões da Galáxia 2 ele misturou o pai do Peter Quill com o Celestial e com o Ego, o Planeta Vivo, cara. São três conceitos diferentes, sabe? Três personagens diferentes. E ele fez uma mistureba pra virar uma coisa só. Então ele pode fazer isso. Krypto. Cara, eu adorei tudo sobre o Krypto até agora. Ele de capinha, o jeito que ele chegou entrando em super velocidade, como ele lambeu o Superman e depois arrasta ele pela capa. Porra, cara. Nossa, Com tem certeza o força, Krypto hein? vai ser a alma, o coração desse filme. As cenas do Krypto vão ser aquelas Vai que vão ser dar legal. aquecido no coração da gente. Escreve o que eu tô te falando. Até você que tá com raivinha, o personagem desse é ajudado por um cachorrinho. Eu te perdoo, porque você não conhece as histórias em quadrinhos, ok? Mas dá uma deve chance, vir você vai dos gostar desse quadrinhos cachorro. mesmo. E eu curti o visual dele também, principalmente sabendo do backstory A desse capa Krypto. dele, Pra muito quem não boa. sabe, vamos lá, um tempinho atrás, cara, o James Gunn ele postou uma imagem do Superman e do Krypto sentados na Lua, vendo a Terra, e disse o seguinte na legenda, abre aspas. Krypto chega às telas do Superman neste verão. Krypto foi inspirado em nosso cachorro Oso, que adotamos logo depois que comecei a escrever a Superman. Oso que veio de uma situação de acumulação de um quintal com outros 60 cães e nunca conheceu seres humanos, era no mínimo problemático. Ele imediatamente entrou e destruiu nossa casa, nossos sapatos, nossos móveis. isso? Ele até comeu meu laptop. Demorou muito até que ele nos deixasse tocá-lo. Lembro-me de ter pensado, nossa, quão difícil seria a vida se Oso tivesse superpoderes. E assim, Krypto entrou no roteiro e mudou o formato da história, enquanto o Oso estava mudando Eu achei minha vida. incrível Que isso. melhor momento para estrear no não tão bom menino Krypto do que o mês Adopta Shelter Dog. Aliás, Oso hoje é, com bastante frequência, um menino muito bom. Quando se trata de relacionamento, né? Mesmo com animais, Amei a gente sabe essa que o James ideia. Gunn tem uma escrita primorosa, sabe? Daquelas que a gente mexe com a gente. A gente sabe disso, pô. Guardiões da Galáxia 3 foi um exemplo disso. Então agora vocês adicionem mais um Oso nessa equação aí, a gente tem a promessa de uma dinâmica bem diferente entre o Superman e o Krypto. Ele vai dar muita ênfase, como eu falei, vai deixar o Krypto ser a alma desse filme aí. Clark Kent. Galera, eu achei sensacional os trechos de atuação do Corey Strait que a gente viu. O nome dele quando ele tá na como vida jornalista normal, Clark Kent né? no Planeta Diário. Porque o fato do cabelo e postura dele serem tão diferentes realmente faz sentir que são duas pessoas diferentes. E vamos Parece. falar real aqui, né? A suspensão das crenças, pra gente Se eu aceitar não soubesse que ninguém desse conhece o rosto do detalhe. Superman, né? Mesmo por vídeos, fotos, etc. É muito grande. É um visual clássico, ninguém vai mexer nisso. Eu sei disso, né? Também não quero que mexa. Mas exige um nível elevado de suspensão da descrença, pô, pra você ignorar o fato que você olha pro rosto do Henry Cavill e sabe que é ele, pô. Mesma coisa que o Tyler Hunt, lendo da série Superman e Lois. Cara, eu não sou cego. Bom, mais ou menos, né? Eu tô vendo o mesmo rosto, cara. Não é possível, né? Então, assim, quanto mais esforço de produção tem ali na maquiagem, no cabelo, na atuação, quanto mais elementos a gente coloque pra tornar mais fácil a suspensão da descrença, mais eu acho que a gente tem que dar créditos pra essa versão do Clark Kent, cara. É uma coisa que eu acho que precisa ser bem trabalhada pra convencer. E eu senti que o Corey Strait tava meio desajeitadão também, né? Espero que o James Gunn não tenha Eu tido acho medo de fazer legal o Clark Kent isso. desajeitado mesmo. Dele tá Porque assim. o Clark é assim nos quadrinhos. Toda vez que ele Sim. pisa no Planeta Diário, é uma
gafe diferente, sacou? Parece aquela mulher lá do 50 Tons de Cinza, né? Tropeçando. Que isso? All-Star Superman. São bem óbvias algumas referências à HQ All-Star Superman, especialmente no núcleo dos Kent, na fazenda. O James Gunn já tinha comentado que queria passar esse look pros pais do Clark. Essa versão mais gordinha deles, né? Pode reparar que no trailer o Jonathan Kent é realmente mais cheinho e calvo, igual em All-Star Superman. E eles têm uma fazendinha mais classe média, menorzinha. Achei que super combinou com aquela Bem pegada de bonito, Smallville dos inclusive. Kent, sabe? Que são uma família que narrativamente é representada como humildade, como humilde. Entende? Com dificuldades financeiras. Mas em algumas adaptações você vê eles tendo uma fazenda enorme. Então fica uma coisa meio deslocada. Você fica tipo, pô, tem alguma Então coisa isso errada mudou. aqui. Então acho que foi um acerto do James Gunn. Inclusive essa sequência da cena de All-Star Superman, que eu acabei de mostrar pra vocês, Parece do Clark conversando com o pai bastante, dele na tá? fazenda e tal. Com É os justamente quadrinhos. quando o Krypto chega, o Clark joga uma árvore no personagens. espaço como se fosse um graveto pro Krypto buscar. É a cena que o Superman e o Krypto sentam no Lua pra observar a Terra, que foi a imagem que o James Gunn postou no Nossa, Instagram. o buraco Ou que tá seja, no eu chão. imagino perfeitamente o James Gunn adaptando essa cena inteira no cinema. Eu consigo imaginar até algumas cenas incríveis, sabe? Alguns desses ótimos diálogos entre o Clark e o pai dele, e logo em seguida entre o Jonathan e a Martha, falando sobre como que o Clark consegue até o espaço agora. Cara, eu consigo imaginar tantas coisas de All-Star Superman sendo colocadas na tela. Então, pra mim, é ponto positivo Imagina também. se não vai Eu acho ser que o James Gunn colocado. escolheu adaptar elementos de histórias Tomara que seja ótimas. tão incrível Sabe? quanto Um o destaque trailer. especial pra All-Star Superman. Lex Luthor. Bom, É o vilão? O Lex é o principal vilão do filme. A gente espera que o Nicholas Hoult brilhe nesse papel pra caramba. mesmo? Faça um Lex Luthor icônico, principalmente depois daquele Lex Luthor horrível de Batman vs Superman, dos caras se amontando aí dos Snyder. Ele tem cara de Calma aí, psicopata. cara, essa é uma zoação. Mas aquele Luthor tava horrível, né, galera? Enfim, mas nesse agora, cara, todas as cenas do Seu Lex filho nesse é trailer, você vê ele psicopata. sempre agoniado, ou com raiva. O Superman passa voando, pô, ele fecha a cara. Ele é um daqueles isso? antagonistas que é realmente obcecado pelo protagonista. Eu acredito que o James Gunn ele vai fazer algum paralelo com algumas pautas sociais envolvendo estrangeiros, né? Ou coisa desse tipo. Porque o Superman vem de fora, né? Ele é um alien, um alienígena no meio dos humanos. Enquanto o Lex é o maior exemplo que você tem do capitalismo sendo usado por um vilão que tem síndrome de grandeza. Ele quer ser o maior Nossa. defensor da humanidade. Ele tem preconceito com Clark por ser um alien. Então você vê que são visões diferentes sobre o que a humanidade deveria ser. Um tá preocupado com genética e o outro preocupado com o coração. Outra coisa, repara, por exemplo, como as torres gêmeas ali da Luthor Corp são muito maiores que todos os outros prédios de Metrópolis, cara. É algo de alguém que faz questão de se destacar dos outros. E um detalhe que eu pesquei aqui Ele é que no quer filme a ser, empresa tá como simplesmente. Luthor Corp e não como Lex Corp. Então eu acredito que faça pouco tempo que o Lex herdou a companhia do pai dele. E eu acho que vai ser só questão de tempo pra nesse universo aí a gente ver a transição da empresa. Ela vai deixar de ter um nome de família pra ter o nome do Lex. O Lex vai deixar de ser um herdeiro pra virar, tipo, o Big Boss. É como eu falei, O que né? será Ele é que um ele vai cara, fazer tipo, com o muito pai pra ser egocêntrico, né? herdeiro? Eu acho que a gente gente esteja sai vendo herdeiro não só quando alguém o morre, desenvolvimento né? do Superman, o começo do Superman, mas também o desenvolvimento do Lex também, o começo do Lex. Já sobre a cena do Lex com o revólver. Talvez ali tenha balas de Kryptonita. É a minha aposta. Porque resolver com munição de Kryptonita é um clássico da história do Kryptonita é um Superman ponto que sempre se fraco do repete. Superman, né? Sempre a gente vai ver isso acontecer. Amanda Waller sempre carrega uma arma de Kryptonita também. O próprio Lex tá sempre com uma Kryptonita no bolso, né? Tipo, pô, é a maior fraqueza do Superman, não vai dar mole. Sim. Sacou a Kryptonita já era, pô, acaba a luta. E é assim que o Lex joga, sempre explorando as fraquezas do Superman. Até porque, pô, como o Superman é uma pessoa Então ele muito vai pegar forte, nesse né? ponto com um kit aí completo, pra vencer o super Superman. resistente, forte, rápido, tem ataque de longa distância. Vai ter bastante congelamento, ação, então, supervisão. esse Cara, faz de filme. tudo um pouco, né? Então, pô, você tem que ir direto na fraqueza dele. Como é que você vai enfrentar um cara desse? E em parte essas fraquezas existem justamente porque o Lex é o principal vilão do Superman. E ele é um humano comum. Para e pensa. O principal vilão de Não tem deus, poder? um de super-heróis é um ser humano comum. Por isso que na DC o Lex é conhecido por ser o homem mais inteligente do mundo. Não é o Batman, que é o Lex. Ele é o verdadeiro rei do preparo. As Nossa. armaduras dele sempre têm dados de kryptonita. estratégia Tem isso armas seria, sônicas então. potentes pra ferrar com a audição sensível do Superman. Cara, esse é o tipo de coisa que eu espero do Lex nesse filme. É esse tipo de coisa pra realmente ferrar o Superman. Borávia. As cenas da zona de guerra no trailer que parecem ser no Oriente Médio se passam na fronteira da Borávia. Tem um frame no Jornal da TV falando sobre as tropas boravianas estarem se juntando na fronteira. não prestei E assim, só pra atenção deixar nisso. claro, ok? A Borávia não existe. Bom, sei lá, vai que você acredita que existe. Eu A Marvel é acreditei. diferente. A Marvel ela usa muitas locações reais, sabe? Cidades, países reais, porque o conceito deles é que a Marvel seja o mundo que você vê do lado de fora da sua janela. Que veio como oposição pra DC, que sempre usou cidades, países fictícios. É raro você ver alguma coisa na DC que se parece uma cidade real. Tanto é que cada herói vive e cuida de uma cidade
fictícia. E no caso da Borávia, esse país existe nos quadrinhos. Borávia. Inclusive, ele já aparece logo na segunda edição da Run Original do Superman. Aquele Superman de 1939. Naquela época, a história de guerra estava em alta por motivos óbvios. Então, o Superman estava perseguindo um mafioso que estava traficando fórmula, gás, armas de guerra, né? E nesse processo, o Superman acabou indo parar no meio da Guerra Civil da Borávia. E o Superman interfere na guerra. Ele desarma vários frontes de batalha. Destrói, né, veículos aéreos, terrestres, destrói fábrica de munição. Ele sozinho para a ação da guerra. Depois ele vai direto pro comitê de guerra, vai lá nos políticos da Borávia e ameaça eles. Enquanto os buches de canhão estão morrendo ali no campo de batalha, pô, os caras estavam enriquecendo com venda de armas, né? Outros brigando lá por ego político, né? Usando terninho chique. Daí o Superman foi lá, acabou com a brincadeira. E fez os políticos Deu só um soco na terra e tudo acabou. Alguma coisa tá acontecendo na vida real, né? Eu diria que isso aí tá muito parecido com o que tá rolando com a Ucrânia e a Rússia atualmente. Só que, como o James Gunn parece estar optando por essa estética, etnias, o menino levantando a bandeira da paz. No trailer, eu acredito que ele só vai usar a Borávia como pretexto pra fazer alguma crítica sobre a situação de Israel versus Palestina. Eu acho que deve ser isso. Ou talvez ele faça uma crítica geral, né? Sobre a ação dos Estados Unidos ao longo dos anos. Tipo, no Iraque. Vocês sabem. Tem uma cena do Mr. Terrific lutando lá na Borávia também. Então pode ser que tenha dedo do Luthor. Pode ser que tenha dedo de outras empresas ali, né? Fabricando armas, fabricando heróis, fabricando narrativas, marketeando guerras, lucrando com essas guerras no Oriente Médio. Eu consigo imaginar, tipo, tendo empresas, governos, lideranças, pessoas importantes, todo um sistema complexo fazendo a manutenção dessa realidade de conflito aí, enquanto o Superman chega na maior simplicidade do mundo. Assim como ele chegou na HQ e ele fala, acabou, tô botando bem ponto final provável nessa que vai guerra. ter essas e coisas se isso mesmo. acontecer, seria fantástico pra caramba, né? Seria Saber que muita existe uma ação. pessoa que pode realmente interferir numa guerra, cara. Pra acabar, chega, não vai ser dessa forma que a gente vai resolver. Quanto a cena do garotinho chamando pelo Superman, é mais uma referência a como Esperança, o Superman simboliza né? a esperança A criança no universo da DC. Ele é um personagem que o mito dele foi muito inspirado na Se história eles de Jesus. fizerem isso, vai Então, ser ele tem muito super opção, incrível. né? Então, quando alguém tá em perigo e chama pelo nome dele, ele ouve e vem na hora pra socorrer. Tem cenas dos quadrinhos das pessoas, cara, até às vezes aliens mesmo, suplicando por um anjo. Acho que ele vai E o chegar Superman bem nesse aparece pra caos ajudar, não aí importa da onde guerra. for. E a Como uma bandeira com o esperança símbolo do mesmo. Superman, nesse contexto, acaba virando um símbolo não só de esperança, né? Mas de libertação. Galera, existem sagas inteiras que abordam isso, né? Como, por exemplo, a saga do Mundo Bélico, em que os prisioneiros passaram a acreditar no símbolo do Superman, se apegaram àquilo como esperança, carregaram Nossa, a bandeira ele Superman na desenhou guerra no pra se chão. libertarem da opressão do Mongol. O Superman pode ser esse cara no DCU, o cara que liberta as pessoas da opressão, o cara que de fato muda o mundo. Então eu acho que mais do que nunca, nos tempos atuais, em que o mundo está à beira de uma grande guerra aí, com pontos de tensão geopolíticos pelo mundo todo, guerras abertas, inocentes morrendo, infelizmente, é importante que um personagem como o Superman venha trazendo essa mensagem sobre libertação, sobre paz, sobre convivência, Senão o povo sobre vai humanidade. desistir da Acho que vida. só por isso já é lindo No meio ver de uma aquela bandeira guerra, com o brasão do Superman. Ver aquele um garotinho vilão, chamando então. pelo Superman. Me emocionei de verdade vendo aquilo. Eu acho que é exatamente pra isso e por isso que o Superman existe. Não é à toa que ele foi criado durante a Segunda Guerra Mundial. Superman sendo odiado pela multidão. Aqui eu acredito que o Superman cometeu algum ato político, né? Que incitou algum tipo específico de multidão. A gente tá vendo o James Gunn fazer críticas políticas mais diretas agora em Creature Commandos. E se você vai abordar... Meio cruel, geopolítica, né? guerra, O pessoal Superman fazendo vai isso estar mexendo com no ele. vespeiro político. E será que ele possível fez? também que o Lex esteja trabalhando, esteja maquiando pra moldar a opinião pública contra o Superman. É difícil saber do que se trata sem ver o filme, lógico, né? Mas com certeza vai fazer parte do arco de superação do personagem, sabe? Ele não precisa só conquistar a vitória sobre os vilões. Que Ele isso? precisa conquistar o povo. Mr. Terrific, Mulher Gavião, Lanterna Verde, Metamorfo. Vamos lá ver os outros Esse time aí já tinha personagens. sido vazado nas cenas de bastidores, né? Quando um monte de gente criticou o traje deles. Eu sou oposto de quem tá Por criticando, quê, de ué? verdade, cara. Eu adorei Vamos ver. a cabeça de tigela lá do Guy Gardner. Eu adorei os trajes dele. Não porque Os eles são a coisa trajes mais são maravilhosa do legal, mundo, mas não. o cabelo, Porque esses trajes não deles cara, tem um sei. propósito narrativo. Nas imagens vazadas de bastidores, dá pra ver que essa jaquetinha preta e branca que eles estão usando tem a logo da Lord Tech. Ou seja, eles são um time que trabalha pra empresa do Maxwell Lord, que era o engravatado que financiava a Liga da Justiça Internacional nas HQs. Depois se revelou um baita vilãozão. Ou seja, o James Gunn tá abordando super-heróis como The Boys. Eles são Caramba, funcionários sério. de empresas. O que faz todo sentido no mundo real, cara. É totalmente o que aconteceria. É como se tivessem várias votos por aí. Aliás, nessa cena que o trio tá conversando com o Superman, na cena que o Guy tampa os vidros lá, porque a multidão tava atacando o Superman, na hora que dá um close no rosto do Superman, dá pra Olha ver no só a fundo marca logo ali. da Stag Industries, que é a empresa do Simon Stagg, aquele bilionário que tem um homem Neandertal como
guarda pessoal. Quem conheceu a DC pelo desenho da Liga da Justiça vai lembrar. Eu lembro. Que teve um episódio que apresenta Liga da esses dois aí como Justiça. vilões. E esse cara, galera, o Simon Stagg, ele é chefe do Metamorph e pai da namorada dele. Eu percebi que muita gente não identificou o Metamorph nessa cena do trailer. Mas sim, é ele. Outro detalhe é que nos Novos 52 o Simon Stagg virou o chefe do Mr. Terrific. Então eu acho que outros ele personagens ali vão é ser desenvolvidos, né? aterrorizante. Ou sementinhas vão ser plantadas para futuros projetos. De todo modo, galera, minha conclusão sobre esse plot todo são duas. O James Gunn vai abordar algo sobre grandes corporações, sobre esses heróis frios, né? Que no fundo não são heróis porque eles simplesmente fazem parte do sistema, né? Eles são subservientes a esses caras poderosos, bilionários que têm os próprios interesses. Daí, justamente, tem Lex Luthor, Maxwell Lord, Simon Stagg. Esses três caras aí representam a mesma coisa, né? E tem indício da presença e influência deles três em todos os super-heróis desse mundo pré-Superman. Inclusive o cara todo de preto, né? Que apareceu trocando porrada com o Superman. Meu Deus, que tem um isso, vazamento parece antigo uma que dizia que aquele sombra. cara era um clone do Superman, era o Ultraman, que o Lex fez e colocou a serviço da Argus, tá a serviço da Amanda Waller e do Rick Flag de Creature Commands pra pegar esse Superman. Ou seja, Será? o DCU vai começar como um mundo onde os super-heróis estão diretamente ligados ao sistema corrupto, estão ligados ao sistema político, capitalista. Ai, meu Deus. Nenhum Olha deles a ali é um bagunça que herói vai clássico, ser. sabe? O herói altruísta que só faz algo porque é o correto, sem prestar conta a ninguém. Não é isso. Ele só presta conta aos seus próprios valores morais. Esse é o Superman. Então, por mais que existam heróis e meta-humanos nesse universo, eu acredito que o Superman vai ser um marco. Vai ser um antes e depois. Ele vai ser o primeiro com fantasias coloridas, o primeiro herói de verdade. É o cara que vai abrilhantar, trazer um verdadeiro universo super-heróico pra descer. 2, já minha outra conclusão agora, é de que esse quarteto aí é a adaptação do James Gunn pros Terrifics, que são um quarteto fantástico Esse da DC, cara de digamos assim. pedra aí, Metade dos é bem membros tá aí, legal. então eu acredito que seja de fato a intenção dele. Lois Lane. A Rachel Brosnahan vai fazer essa nova versão da Lois. Ela é muito importante na mitologia do Superman. Até porque a Casal história bonito. do Superman foi evoluindo ao longo do tempo. Muitas décadas atrás se tornou uma história sobre um casal, uma história sobre romance. Hoje em dia nas HQs é uma história sobre família. Eles têm filhos juntos, pô. Tem o John, que é filho deles mesmo, e mais 2 adotivos. Clark e Lois também dividem o mesmo ambiente de trabalho, estão lá sempre trabalhando juntos. Atualmente, inclusive, a Lois parceiro de assumiu a posição do trabalho. Perry White como chefe editorial do Planeta Diário nas HQs. Ela tá liderando o Planeta Diário. Então, assim, tem todo um arco interessante pra ser desenvolvido pra ela nesse universo. Ainda mais com todo o cuidado que o James Gunn teve pra fazer um cast, caracterização tão fiéis aos personagens do Planeta Diário. Tem muita Cara coisa dele pra ser todo desenvolvida atrapalhado. naquele núcleo do jornal, cara. Vergonhado. Muita história pra ver. E eu acho que quem acompanha a série Superman e Lois, pô, série maravilhosa, por sinal, sabe do potencial, a importância que a personagem tem pra lore, né, pro núcleo do Superman. Se o James Gunn realmente for a fundo em tudo que ele parece estar prometendo trazer pra esse filme, cara, eu vou me tranquilizar de que a DC tá nas mãos certas. E a gente vai ver um bom world building sendo desenvolvido. Eu tô esperando muito Galera, pra pra esse mim o filme. trailer foi sensacional. Espero outros Essas trailers chegando aí também pra análises hypar mais aí. ainda, gente. A única coisa que faltou a gente cobrir aqui nessa análise foi justamente os kaijus do trailer, né? Tem aquele Godzilla com cuspidor de fogo lá. Tem água viva gigante. Só que não tem nenhuma referência exata nos Verdade. quadrinhos pra gente chegar e cravar. O James Gunn tá adaptando Vai ser um isso àquilo lá, né? diferencial, Tipo, ficaria então. um pouco forçado. Não é porque o Superman já lutou com um monte gigante, já lutou com, sei lá, com água viva gigante aleatória, que é aquela água viva que tá sendo adaptada, saca? Então aqui acho Isso que é já acaba entrando interessante mais no ver o campo da Superman teoria. lutando E contra teoria eu quero aquele deixar pra fazer em outros monstro lá. vídeos. Aqui foi mais uma análise séria. A gente tira o que o trailer entrega pra gente de conteúdo. A gente se esforça pra entregar uma análise de qualidade pra vocês. Quero muito saber o que vocês acharam, se curtiram essa Muitas análise. teorias. O que vocês pontuam Adorei. também. Vai ser bacana demais ver o feedback de vocês desse vídeo aqui nos comentários. Soa, né? Bom, pensei que ia passar a mão no meu cabelo, mas lembrei que eu não tenho agora. Tamo junto sempre, Que galera. triste. Olha, agora eu tô esperando tudo desse filme, tá? Espero que não me decepcione, porque o trailer tava incrível. Como ele falou aqui, né? Uma coisa mais cinematográfica, mais tom de azul e laranja. Muito incrível. Tipo assim, quando a gente vê a primeira vez, é o que mais chama a atenção, é o audiovisual mesmo do clipe. Gostei bastante do vilão também, e eu fico bem curiosa pra saber como que ele vai conseguir derrotar o Superman, já que ele não tem poder. É óbvio que ele vai ter que usar a inteligência dele, né? Vai ter que montar algumas estratégias pra conseguir derrotar ele, já que ele é muito, muito forte. Me falem aqui vocês, quais os filmes do Superman que vocês já assistiram. Deixem um like aqui nesse vídeo, me falem o que vocês estão esperando. Estão ansiosos? Faz a sua recomendação para os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Tchau! And I feel like the pain in the past, it needs to stay in the past. You gotta take off the cast. I wanna feel like I'm a new person. I wanna